Ok, boa noite. Graças a Deus, coloque-se em pé em nome de Jesus. Boa noite para você que acompanha essa live, ou a hora que você estiver assistindo, que Deus possa falar no seu coração abundantemente. Hoje, dia 10, nós começamos a nossa campanha falando sobre a abundância da graça e o dom da justiça. E assim Deus tem feito obra, Deus tem realizado, Deus tem falado aos nossos corações, e espero que Ele fale no seu coração. Convido você a fechar os olhos agora, ligar sua fé em Cristo. O nosso Deus está aqui. Vamos orar em favor da família, em favor de pessoas a quem nós amamos. Mas é importante que você chegue diante de Deus com sinceridade. Pai, em nome de Jesus, viemos aqui hoje falar sobre a nossa família. Chegando diante de Ti para alcançar a bênção do Senhor que faz parte da família. Mas, meu Deus, uma coisa que o Senhor não quer em nós e nunca quis é que houvesse em nós falsidade, que houvesse em nós sentimento que não é verdadeiro. Então, por isso, Deus, eu chego aqui diante da Tua presença para alcançar e para colocar, meu Deus, a vida diante do Teu altar, para que o Senhor verdadeiramente seja Deus que faça a obra realizando sobre as nossas vidas. Que o Senhor conclua a sua obra de salvação da família, pois estamos aliançados ao Deus crendo nisso, e crendo, meu Deus, na sua verdade, crendo no que o Senhor tem falado, crendo no que o Senhor tem dito na sua palavra. Eu venho aqui diante de Ti, para não ter diante do Senhor temor. Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o temor, e o temor não é propriamente o desrespeito ao Senhor, mas é aquela coragem, aquela ousadia de acreditar no amor do Senhor, de acreditar na sua fidelidade, de acreditar que só o Senhor é fiel em todo o tempo, só o Senhor é Deus para todas as obras, só o Senhor é Pai em absoluto nos céus e na terra. E nós precisamos então, meu Pai, estarmos junto de Ti. Papai, assim como aconteceu um dia com um dos seus apóstolos, que representa aquele que prega o Evangelho, aquele que faz a obra do Senhor. Ah, meu Deus, assim aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele, em dado momento, meu Deus, tentou pescar a noite inteira. Ele tentou a noite inteira pescar. Mas aquele dia, meu Pai, ou naquela noite, naquele dia em si, naquele o Senhor não queria. O Senhor não queria que fosse daquela maneira. O Senhor queria lhe mostrar algo. O Senhor queria lhe dar uma nova lição. O Senhor queria mostrar para ele, meu Pai, que ele precisava aprender a confiar em Ti acima de tudo. Às vezes, meu Deus, nos falta a graça. Às vezes nos falta, meu Deus, o entendimento. Às vezes nos falta, meu Deus, a capacidade para que nós venhamos então crescer em aprender a depender do Senhor. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, Deus Criador da terra, Deus que fez todas as coisas, Deus que tem em suas mãos o domínio nos céus e na terra, Deus que é verdadeiro e quer que nós sejamos também verdadeiros. Quantos de nós, meu Pai, nutrimos no coração sentimentos que não são a verdade, sentimentos que não têm a ver com aquilo que verdadeiramente estamos passando? Quantos, meu Deus, negam-se a falar diante de Ti? Quantos negam-se a assumir diante de Ti responsabilidades, sentimentos, compromisso? Quantos, meu Deus, estavam ou estão como Pedro, já estão lavando as redes, estão desistindo, meu Deus, dos seus sonhos, porque tentaram como estão acostumados a fazer e dessa vez não houve resultado? Mas isso não quer dizer que o Senhor fechou as portas, isso não quer dizer que o Senhor parou, isso não quer dizer que o Senhor mudou de ideia, mas quer dizer que tem que ir mais fundo, que tem que ir em outro lugar, que tem que ter mais da sua presença, que tem que ir mais adiante. É o que nós precisamos, ó Deus. É o que nós viemos aqui buscar da sua presença. Viemos aqui, meu Deus, beber das suas águas. A tua palavra diz que o Senhor justamente escolhe os que não são para confundir os que são. O Senhor escolhe os fracos para confundir os fortes. O Senhor escolhe os tolos para confundir os sábios. E assim, Deus,
o Senhor fez de mim e cada um de nós escolhas do Senhor. Então, Pai, temos que aprender a lidar com sentimentos, temos que aprender a lidar com sensações, temos que aprender a lidar, meu Pai, com a realidade. E o Senhor falou àquele homem chamado Josué, ele disse: várias foram as vezes, não temas, eu sou contigo, tem de bom ânimo. E é esse ânimo, meu Pai, que faltou ao apóstolo Pedro e os seus companheiros naquele momento. Eles estavam lavando as redes, eles estavam literalmente desistindo, apesar de serem pescadores que precisam do resultado, precisam de peixe, mas eles estavam simplesmente dispostos a parar. Eles estavam literalmente, meu Deus, cansados, estavam indo para casa na derrota. Mas a tua palavra diz que ao que tem mais lhe se dará, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Oh meu Deus, se a pessoa parar por um desânimo, se ela parar por uma derrota, o diabo registra, fica registrado no mundo espiritual, e todas as vezes em que vier uma batalha, vier uma luta, uma dificuldade, o diabo já sabe que ela tem por hábito desistir, ela tem por hábito parar, Deus. E é por isso que alguém já disse: se um dia tivesse que parar, tem que parar quando está por cima da carne seca, quando está vivendo e fazendo tudo quanto tem que ser feito, porque quando voltar, vai voltar para continuar vencendo. Mas aquele que para no desânimo, aquele que para na derrota, aquele que para no fracasso, aquele que abre mão, aquele que se entrega, aquele que não tem disposição para mudar, aquele que não tem disposição para ir adiante, ele simplesmente perde as batalhas. E assim o Senhor disse àquele homem Josué: tem de bom ânimo, esforça-te. E assim, meu Deus, nós queremos que o Senhor nos anime, o Senhor então refaça as nossas forças, que o Senhor nos encha de ânimo, que o Senhor nos encha de condição para continuar, para ir até o fim, para ter, meu Deus, aquilo que o Senhor assim declarou. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. O bom é que Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar: pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Esse Deus está conosco. Foi Jesus quem disse ao Pedro para que ele pegasse a rede e tornasse, para que ele voltasse, mas não para o mesmo lugar, não com as mesmas atitudes. Ninguém pode ter resultados diferentes se fizer sempre a mesma coisa, sempre age da mesma forma, sempre fala as mesmas palavras, sempre os mesmos pensamentos, sem aceitar que Jesus entre, que Jesus faça a reforma, a mudança necessária. Por isso muitos, meu Deus, vivem uma vida aquém do que deveria, uma vida que não é abundante plenamente em vários assuntos, porque ele escolhe desistir. Que hoje o Senhor possa falar ao coração desta mãe, ao coração deste pai, ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que o segredo é não desistir, o segredo é continuar, o segredo é ir em frente. Amanheceu, nada pesquei, parecia, só parece, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro.
estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. O importante é que Deus conhece, Ele é bom. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Creia nisso. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus conhece, isso é verdade, creia nisso. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cante aí, igreja. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Deus nunca manda parar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cante diante dele crendo. Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Diga a Ele, igreja. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Não foi Deus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus conhece, diga a Ele. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar.
pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o Para alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pai, que nós venhamos ser verdadeiros diante de Ti todos os dias da nossa vida. Todos os momentos o Senhor nos exalta, o Senhor nos exalta, nos glorifica. Igreja, preste atenção. Às vezes Deus quer ser Deus na sua vida, mas Ele fica impedido. E por que Ele fica impedido? Pode tocar, não mandei parar. Por que Ele fica impedido? Porque Ele não vê verdade em você. Todos nós passamos por lutas assim. Já faz alguns dias que eu tenho acordado com esse sentimento de largar tudo, chutar o pau da barraca e literalmente dispensar tudo. E isso envolve todos. Baseado em quê? Uma série de coisas e situações e circunstâncias. A diferença é que alguns entendem isso e entendem que Deus é Deus que vivifica os mortos e que ressuscita os mortos e que traz ou chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Se nós estivéssemos aqui com Abraão, se nós estivéssemos aqui com Isaac, com Jacó, com os homens da Bíblia, eles certamente falariam a verdade. Eu aprendi uma coisa estudando, vendo algumas mensagens de quem conhece um pouco de grego e hebraico, e eles falam umas coisas assim interessantes. E uma das coisas que eu aprendi é que Deus sempre priorizou a natureza do povo dele. E o israelita, principalmente o israelita, que seja até os chamados árabes, ou que seja os judeus, eles têm algo dentro deles, que eu aprendi isso estudando esses estudos. Eles são extremamente sinceros nos seus sentimentos. Se eu estivesse aqui no meio de pessoas que literalmente estão a fim de chutar o pau da barraca, ainda que tivéssemos em 5 pessoas, e está tremendo este lugar, porque se fosse eles, cantaria com disposição, porque é o que muitos têm no coração, vontade realmente de chutar o pau da barraca e deixar o circo pegar fogo. Mas muitos não falam, não oram diante de Deus. Alguns acham que é até pecado. Mas se eu falar isso, vão pensar o que de mim? Vão pensar que você é um ser humano, e ainda vão perceber que além de ser humano, você é verdadeiro, você é sincero. Então essa é a regra, é você realmente dizer a Deus o que há dentro do seu coração. Como diz essa música, esse trecho da música, Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe, não adianta forçar a barra. Ele sabe as intenções dos nossos pensamentos e coração. E a nossa família depende da nossa posição para que eles sejam salvos. Será salvo tu e tua casa. E se o tu, que somos nós, desandar, como é que vai salvar eles? Mas aí você disfarça, você se engana, está doido para dar um pé literalmente no casamento, mas não tem coragem de assumir diante de Deus, principalmente. Está doido para tomar uma decisão maluca na vida, mas não assume. Quando vê, fez a porcaria. Qual o problema? Que Deus não força nada em nenhum de nós. Ele espera que nós sejamos verdadeiramente sinceros. Então quero ouvir a sua voz assim: Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Diga isso pra você. Quem mandou você parar? volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte a voltar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mais uma vez, Deus conhece, cante com a fé. Deus conhece a tua estrutura,
sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? É só voltar, meu querido. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Isso, agora sim, ó. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É o que Deus fala para todos nós. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Lá do início eu quero ouvir. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido, é assim mesmo, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte ao lugar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Fala pra você mesmo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mais uma vez, Deus conhece, creia nisso. Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Deus anima. Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te Quero ouvir de novo. Deus conhece a tua estrutura, cante na sua alma. Deus conhece a sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Cada dia, cada momento, dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Aplaudir o Senhor todos os povos. Agora feche os seus olhos um minutinho. Creia naquilo no que você expressou diante de Deus em forma dessa letra, deste louvor. E que Deus então consiga convencer você, fazer você voltar ao mar alto. É continuar. O Pedro não tinha que deixar de ser pescador. E já que não conseguiu pescar, então agora eu vou ser dentista, eu vou ser advogado, eu vou ser motorista. Ele precisava continuar pescando. Era a profissão que Deus havia dado a ele. E depois que ele venceu essa batalha, Jesus deu a ele o ministério. E Jesus disse: Pedro, a partir de hoje será não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Então Pedro aprendeu com aquela lição que ele não podia deixar de confiar no chamado que Deus lhe deu, na criação de Deus sobre a sua alma. Deus o criou para aquilo, apenas adaptou a natureza dele de pescador de homens, de peixes, para pescador de homens. É assim que talvez Deus nos consiga fazer com você. Quando você quer uma coisa, quando você está disposto a comprar algo, quando você tem disposição que seja para ficar na preguiça da vida, ninguém te convence ao contrário, ninguém muda a sua opinião. Mas ao que se diz respeito às coisas de Deus, tudo que Ele fala, você questiona. Tudo que Ele fala, o Satanás consegue com facilidade mudar na sua alma, mudar no seu pensamento. Você não entendeu que você nasceu, se é administrador, nasceu para ser administrador de homens. Se nasceu para ser um advogado, é advogado do mundo espiritual, advogado das almas, advogado daqueles que sofrem e que são levados ao tribunal da destruição. Assim Deus os colocou. Aquele que nasceu com a graça, o dom de ser vendedor, e ele vende até gelo para esquimó, como diz. Ele pode hoje ser vendedor no sentido figurado da palavra de Deus, falar a tal ponto que ninguém recuse. Assim como uma pessoa não recusa comprar o que ele quer, assim também a pessoa não recusa aquela palavra. É falada com ousadia, com intenção, com disposição. E é por isso que é necessário você entender a sua natureza, entender para que foi feito, entender que você foi criado Jacó e formado Israel, para que Deus possa ter você como um instrumento em suas mãos, para que Deus possa usar você em qualquer área que Ele queira no aspecto espiritual. O Pedro só recebeu o ministério a partir do momento que aprendeu a falar o que Jesus disse. Jesus disse a ele falou a Jesus: pescamos a noite inteira, mas nada apanhamos, mas porque tu mandas, eu irei. E assim é acreditar em Jesus. É a palavra de Deus que vem ao coração, é a palavra de Deus que nos conforta, é a palavra de Deus que nos levanta. Não é vergonhoso sentir ou falar das fraquezas ou das necessidades. Vergonhoso é viver na falsidade. Vergonhoso é esconder sentimentos dentro de si. Vergonhoso é não ser literalmente verdadeiro diante de Deus, diante das pessoas. Essa é a característica do povo de Deus. Eles falam o que pensam, ainda que venha doer, que venha machucar. Assim era Jesus, falava a verdade, ainda que escandalizasse alguns, ainda que deixasse uns e outros chateados. Ele não falava nada para agradar, ele não vivia para fazer a vontade do outro, mas a vontade do Pai que está nos céus. E é para isso que nós passamos por momentos na vida em que as nossas forças acabam, o desânimo bate a porta, para que naquela hora nós venhamos viver agora a força do Deus Todo-Poderoso, a força do Deus Criador dos céus e da terra, daquele que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Assim, Pai, oramos, cremos e recebemos a graça e a vitória, em nome de Jesus.
e digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, para os que chegaram depois, boa noite. Graças a Deus, né? Hoje quarta-feira é dia de falar da família. E hoje nós começamos a nossa campanha falando de 2 fatos tão importantes que precisamos da vida. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 é o nosso livro de estudo que vamos fazer nesse mês de novembro. Eu senti de Deus de falar sobre 2 aspectos tão importantes que as pessoas precisam. Isso para você, membro da igreja. Para os obreiros, Deus já me iluminou uma outra coisa, que nós oramos na segunda-feira, que tivemos uma visitação da parte de Deus assim tremenda. E às vezes, irmãos, as coisas colaboram ao contrário. Já faz alguns dias, alguns tempos na verdade, tenho sofrido uma tentação terrível na garganta em si, seja para orar muito, para falar, e a tentação vem muitas das vezes acompanhada de sangue em quantidade assim razoável. Até brinquei com a pessoa, parece que eu estou menstruado pela boca, mas enfim. E é nesses dias que Deus tem dado as maiores experiências. E por que Deus permite isso acontecer? Porque é nessa hora que você mostra quem você é. É nessa hora que você mostra o que você quer. É nessa hora que você toma decisão para aquilo que você dá valor, aquilo que realmente você tem como valioso. É na hora da luta, na hora da dificuldade, né? E nós temos que aprender a passar por isso. Então, como eu disse esses dias, querendo falar mais com Deus, orar mais, e essas tentações assim terríveis. E muitas são as vezes em que a gente cai na tentação de achar que, já que está assim, então vou adaptar, vou cantar um outro louvor, sei lá, não vou cantar, não vou orar, não vou fazer o culto, e é onde o demônio acaba vencendo. No versículo 1 do capítulo 5 de Romanos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados, e a fé é que nos traz a garantia. A justiça foi feita. Eu sou justiça de Deus, você é, nós somos a justiça de Deus. Se nós não tivermos, se perdermos esse entendimento, se perdermos essa compreensão, nós acabamos não usufruindo daquilo que Deus fez para nós. Aqui ele diz que eu tenho que ter essa fé, porque eu fui justificado pela fé, e eu tenho que ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: eu não posso em momento algum cair em tentação de achar que Deus é contra, Deus é por mim. Agora, o fato de Deus ser por mim, você tem que ser maduro o suficiente para entender o seguinte: quando a Bíblia diz Deus é por nós, quem será contra? Não quer dizer que tudo que você quer Ele vai apoiar, porque tem um monte de porcaria que você está querendo hoje, que você acha que é o máximo, que lá na frente vai te matar. Então Ele ignora. Então por isso que você tem que desenvolver o seu relacionamento com Cristo, para você chegar a essa posição. Agora eu estava ouvindo ali uma mensagem, de um testemunho, aí o pastor disse assim, que uma mulher chegou para ele e falou assim: pastor, eu vim aqui falar com o senhor, eu vim dar satisfação como o senhor é o anjo da igreja, eu vou me divorciar. Mas como assim, irmã? Eu vim aqui decidida, não adianta que o senhor fale o que o senhor queira, vou divorciar. Mas por quê, irmã? Aí ela disse: porque secou, sabe? Secou, a fonte secou. Falei: que bom, a Bíblia diz que a vara de Arão era seca, e Deus fez brotar a amendoeira, e ela deu fruto. Então Deus pode fazer brotar o seu casamento de novo. Não, pastor, o senhor não entendeu. Acabou, morreu, não tem mais. Que bom. A Bíblia diz que Deus é Deus que ressuscita os mortos. Ele vai ressuscitar o seu casamento. E tudo que a pessoa falava, o pastor vinha em cima com a palavra. E aí ele disse assim: vamos fazer o seguinte, você vai para casa, e você não vai separar não, nós vamos ficar 1 semana em oração, 1 semana e tal. Aí tá, a mulher foi embora, ficou os dois concordados. Quando foi na outra semana, ela apareceu, e ela chegou assim querendo fazer uma graça, chegou com a cara séria, virou para o pastor, falou assim, aí o pastor perguntou: e aí, irmã, como é que foi? Como é que tá? Acabou, pastor. Acabou? Não, acabou a vontade de separar. Estamos nos dando bem, vamos continuar juntos. Era o capeta. Pois é, se o cara estivesse na carne.
E se fosse um idiota? Cada um seu problema, cada sentença a sua cabeça. Por isso que às vezes cansa, no certo sentido, nós pastores, por conta disso. Eu estava lendo hoje um depoimento de um pastor, que é até de uma igreja, acho que é adventista parece, mas ele é de fora do país. E ele contando o testemunho pessoal dele e falando, que nos dias atuais, até uns 15 anos atrás isso não acontecia, mas nos dias atuais, o nível de doença que tem afetado, inclusive a liderança da igreja, os pastores e tal, tem sido assim extremamente grande. E não só isso, mas a própria igreja. Por quê? Porque hoje a sociedade, ela está atolada num monte de besterol que acaba afetando a mente da pessoa e deixando-a doente. E ela então passa a nutrir pensamentos, desejos e vontades que nada tem a ver com a verdade, e ela acaba então perdendo a sua salvação, crendo nas mentiras do diabo. Então, por isso, ser justificado pela fé em Jesus Cristo é você entender que, como alguém já disse, o nosso placar é 4-1. Como assim 4-1, pastor? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu contra o diabo. Como assim? Como é que a pessoa se deixa derrotar e ainda vem querer colocar a culpa no Satanás? Aí ainda que ela diga, não é o diabo, sou eu mesmo. Então quer dizer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 derrotados, que não conseguiu levantar aquela pessoa. Como assim? Por aí você vê como as pessoas preferem acreditar nos seus achismos, preferem acreditar nas suas vontades, preferem acreditar nas suas paixões, nos seus idealismos, do que crer em Jesus. E às vezes é assim, irmão. É assim nos momentos mais difíceis, naquelas batalhas, naquelas dificuldades mais complicadas que enfrentamos, é que Jesus vem te dar a vitória. Naquele dia o Pedro precisava passar por aquilo para ele aprender como é que ia ser o ministério dele dali para frente. No que se diz respeito, muitas das vezes tentar lançar a rede ali representa, no sentido ministerial, representa a unção que Deus dá ao pastor, o talento pastoral que ele dá para ele rebanhar vidas, para ele ganhar vidas. E se ele então não tivesse tido aquela lição, amanhã ou mais tarde ele desistiria. E assim muitos desistem. É uma regra muito ruim, que infelizmente tem se tornado quase que regra, não mais exceção. Antigamente era exceção de ouvir falar que o fulano voltou atrás, exceção inclusive de alguns em cima do altar. Eram raríssimas exceções que se ouvia dizer, fulano deixou de ser pastor, foi ser açougueiro. Fulano deixou de ser pastor, foi ser caminhoneiro. Era raríssimo. Hoje, meu Deus do céu, cada dia se ouve 30, 40. Como assim? Mas por quê? Porque a grande maioria prefere fingir, prefere viver uma vida de fingimento diante de Deus. Ele não tem aquela disposição para entender que existe algo errado, que existe alguma coisa que ele está fazendo fora do propósito. De repente ele saiu do lugar onde deveria. E aqui ele diz, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala, pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça, o qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando Deus está atuando, quando Deus está fazendo a parte dele, dentro de nós existe essa esperança, a esperança da glória de Deus. Nós não temos propriamente esperança de uma hora dessa eu paro. Uma hora dessa eu paro, uma hora dessa eu vou embora, uma hora dessa eu largo a esposa, uma hora dessa eu chuto o pau da barraca. Essa esperança só existe no coração daquele que ainda não sabe que é justificado por Deus, por Jesus, e ao mesmo tempo Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo é a favor dele. Essa é a regra. E aí ele diz aqui no versículo 17, ele diz aqui, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então hoje eu posso reinar em vida, desde que eu receba a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça quer dizer esse caminho, esse livre acesso que eu tenho a Deus. Livre acesso para falar de qualquer assunto, para trocar ideia com Ele, para perguntar, para aprender com as escrituras dEle, para me envolver com Ele. Alguém um dia disse, pastor, já me falaram isso, falou, eu só faz assim uns comentários meio pesados, e eu não tenho muita
sei lá, eu não tenho coragem de falar certas coisas que eu ouço o senhor falar, como já ouvi o missionário falar e tal, como do tipo assim, mas Deus não é tonto, Deus não é otário, Deus é... Aí ele falou, mas por que, irmão? Ele falou, não, porque dá a impressão assim que é meio, né, meio arrogante, meio assim, né, fora do padrão. Aí eu li para ele o livro de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, lá diz que Deus não nos deu o espírito de temor. A palavra temor ali quer dizer receio em relação a Deus, no sentido erro, como também temor em relação à vida no modo geral. Mas Ele nos deu um espírito de, primeiro, ousadia. Tem tradução que fala coragem, tem tradução que fala intrepidez, e tem tradução que fala ousadia, coragem e intrepidez, que é quase a mesma coisa. Ele nos deu um espírito que é intrépido. E essa intrepidez eu poderia hoje adaptar à situação de Jacó, que se atreveu, a bom sentido, de encarar o próprio anjo, segurar, falou, não vai sair, quanto me abençoares, não te deixarei ir, ponto, acabou. Mas quem era ele? Um homem comum, um cidadão comum, segurar um ser divino. Mas por quê? Porque havia em Jacó essa intrepidez. Ele tinha, pela promessa que foi dada até do avô dele, que estava sobre ele, essa ousadia de entender que ele foi escolha de Deus. Ele não se escolheu, ele não se decidiu ser do jeito que ele era, ele não se decidiu a fazer o que ele fez, ele simplesmente foi escolhido. E Deus escolheu e fez que ele fosse do jeito que assim deveria ser. Ele entendeu isso, então ele não tinha vergonha de Deus, ele não tinha receio de Deus. Ao contrário, se você ler a história, você vai ver que desde quando Deus se apresentou a ele lá, naquele lugar chamado Betel, que Deus mostrou para ele que ali era a casa onde futuramente a nação israelita ia morar, ele viu... Ele estava deitado lá, ele viu uma escada, lá no topo da escada estava o Senhor, diz a Bíblia. E ele viu anjos que subiam e desciam por aquela escada e vinha até ele. E aí ele disse, meu Deus, eu estou dormindo aqui na casa de Deus e eu não sabia, quer dizer, ele não tinha ideia que ali era a casa de Deus. Mas a partir do momento que Deus mostrou para ele, você vai vendo que Deus falou para ele, eu sou contigo por onde quer que tu andares, não importa onde você vá, eu sou contigo. E ele foi, isso está lá no capítulo 28, no capítulo 30, Deus falou para ele, pega agora o que é seu e volte para a terra, aonde eu te mostrei, aonde tu fizestes um voto. Tinha passado 20 anos. E Deus continuou sendo o mesmo. Então você vê que Deus abre oportunidade para você aprender a se relacionar com Ele. E essa oportunidade chama-se Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso aprender a usufruir disso. Eu preciso ter essa liberdade, essa paz de que Deus é comigo e de que eu sou justificado, que não há nada nojento, nada pecaminoso, nada, vamos dizer assim, asqueroso na minha pessoa, sentido espírito, para que eu possa me aproximar de Deus, e nem no sentido carne, porque a Bíblia diz que o Espírito vivifica o nosso corpo, através do mesmo ato que ele teve da ressurreição do corpo de Jesus, o Espírito nos vivifica, para quê? Para que nós venhamos viver como somos templos do Espírito Santo. Então quando a pessoa entende isso, ela recebe a abundância da graça, que quer dizer aquele sentimento de que Deus está abundantemente a favor dela, que Deus só tem coisas boas para dar a ela, para fazer. Agora escolhas você vai ter que fazer. Todos nós vamos passar por momentos de escolha. Ontem eu estava conversando com a irmã e estava lembrando de um livro que fala sobre o dever pastoral, fala de ministério no modo geral, e esse livro chama-se Liberador de Sonhos. E nesse livro o camarada conta, ele fala justamente isso, quer dizer, a pessoa que adquire o entendimento de um ministério que ela tem, ela não desiste, porque ela sabe o que há de fazer, a diferença que aquilo há de fazer na vida das pessoas, que Deus a escolheu para isso. Então ele é um ser humano que tem dificuldades, necessidades, mas ele sabe que ele foi escolhido para liberar sonhos. E a palavra lá, o significado do livro quer dizer você ser usado por Deus para despertar outras pessoas, para liberar as pessoas das vidas medíocres, idiotas e bestas que vivem muitas das vezes. Então é o ministério que Deus dá. E quem que vai conseguir reinar? Quem que vai conseguir ter isso? É o que diz aqui, ó. Por quê?
Pela ofensa de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Essas duas coisas você tem que ter para você reinar. Reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. O que quer dizer isso? O rei é aquele que tem autoridade. A Bíblia diz que a palavra do rei tem poder. O rei é aquele que tem nobreza, dignidade. Ele tem uma glória de dignidade sobre ele. Ele tem atitudes que faz ele se destacar na multidão. Ele tem características diferenciadas. Essa é a característica de quem recebe essa graça. E aí, se a pessoa assim o fizer, no capítulo no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo aqui fala uma coisa pelo qual nós precisamos caminhar, e é exatamente a sequência aí da mensagem. Diz: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Então aí está o grande segredo. A abundância da graça e o dom da justiça, eles estão agregados à misericórdia. Ou seja, a causa de não sermos destruídos não é porque somos bons, somos perfeitos, mas porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Ao mesmo tempo, no nosso caso, Jesus pagou os nossos pecados, transgressões e iniquidades lá na cruz e nos deu livre acesso ao Pai. E diz a Bíblia que nós somos irrepreensível em amor diante dele. Então nós temos essa liberdade de chegar diante dele como filho e falar aquilo que precisamos, e chegar dizendo claro: olha Deus, se depender de mim eu estou parando, depender de mim eu chuto o pau da barraca, vou fazer qualquer coisa, porque eu não quero fazer isso. Esse pastor, um dia desses mandaram outro de um camarada, um pastor, que ele falou: olha Deus, eu vou parar, já tinha até arrumado emprego, já estava tudo no esquema, já decidiu, falou com a esposa dele, e vamos parar, esse negócio não está virando em nada, eu estou mais ficando doente do que tendo benefício. E ele diz que já de muito pequeno, acho que com 11 anos ele foi batizado na igreja e sempre almejou ser um pastor, aquela coisa toda, mas nessa crise aí ele decidiu, parou, não quer saber. Aí um amigo dele chamou ele para ir num congresso, não sei das quantas, e aí ele disse: eu não posso ir, questão de distância, questão de dinheiro. E o camarada insistiu, falou assim: amigo, nas dificuldades em que passamos é onde Deus mais nos abençoa. E aí ele ficou meio constrangido, não quis bater de frente, ele falou: tá bom, vou dar jeito. Enfim, ele arrumou condições, arrumou dinheiro e tal, e foi participar do congresso. E foi lá no congresso que ele teve um encontro com Deus, que mudou completamente a vida dele. Ele não só reassumiu o ministério, hoje ele é muito maior do que era antes, naquele congresso. Por que Deus deixou chegar até o fim? Por que Deus deixou chegar até acabar as forças? Porque é só nessa hora que Deus abre a porta da graça. É nessa hora que Deus então diz: bom, já que você caiu em si, você já percebeu que você é um lixo mesmo, que você não consegue por si, no sentido da natureza humana, então agora eu vou te ajudar. Enquanto isso não acontecer, Deus não faz a obra. E assim é o caso. Por isso que o Satanás deu uma cutucada no Pedro. Por que ele deu uma peneirada no Pedro? Porque o Pedro, até o momento antes de se converter, ele achava que ele era o máximo. Ele achava que ele era o cara, que ele fazia e acontecia. E aí Jesus permitiu com que o diabo desse uma sacudida nele, para ele perceber que dentro dele não era verdadeiro o que ele falava. Porque se fosse, quando a mulher falou: isso aí é um deles, sou mesmo, e sou capaz de morrer com ele lá. Jesus, deixa eu ir com o senhor, deixa eu morrer junto aí. Não, ao contrário, ele negou. Nunca nem vi. Aí veio um homem na segunda vez e falou: não, esse aí estava junto com ele, porque a maneira dele falar denuncia. E diz a Bíblia que ele espraguejou, como alguém já disse, falou uns palavrões lá da época, que não é costume daquele povo, mas figuradamente. Então, aí veio a terceira vez e a pessoa falou: ele é dele sim, ele estava junto com ele e tal. E nessa hora o galo cantou e Jesus estava numa certa posição, e a Bíblia diz que Pedro viu Jesus, e naquela hora a ficha caiu. Jesus tinha dito para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2. Repare, leia a Bíblia que você vai ver. O Pedro não faz comentário nenhum. Qualquer pessoa de sã consciência, imagine, você chegar para a pessoa e falar assim: olha, vai acontecer um fato, seja bom ou ruim. Você vai e fala para a pessoa: vai acontecer isso e aquilo outro.
E a pessoa fica ali, olhando para sua cara, né? Viajando na maionese, tem alguma coisa. Ou ela tem um problema na cabeça, ou tem alguma coisa ali cegando, ou tapando os ouvidos e a capacidade de raciocínio dela, para ela não ter reação. O Pedro não teve reação. Quando Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. Você que acabou de dizer que está pronto de morrer comigo, você vai me negar 3 vezes, amigo. Como assim? Como assim, Jesus? Repara, ele não fala nada. Ao mesmo tempo, quando Jesus falou para ele, Pedro, Satanás me pediu para vos peneirar, e eu não fiz mais nada, a não sei rogar por ti. Oh, mas Senhor, o Senhor vai me deixar na mão do cão? Eu vou tomar um peteleco do capeta? Repara, ele não fala nada. Ele simplesmente ficou calado. Essa é a característica de quem está na cegueira do Satanás. Todo aquele que é cego pelo diabo ainda, ele tem essa característica. Ele não consegue enxergar as coisas no tempo real, né? Como alguém já disse, no tempo atual. Tem um nome técnico que eu esqueci. A pessoa não consegue entender. Está ali na cara dela. E ela não consegue entender. Ela não consegue dar crédito àquilo que está acontecendo. Agora veja, o Pedro de Lucas 5, pega a rede, faça-te ao mar alto e lance a rede à direita do barco para pescar. Senhor, a noite inteira tentamos, não conseguimos, mas porque tu mandas, vamos. E ele foi e viu lá a pesca maravilhosa. Mas lá na frente, quando Jesus falou que o Satanás ia dar um couro nele, repare que ele não falou nada. Ele não se apercebeu. Quando ele tirou Jesus de canto e começou a repreender Jesus lá em Mateus 16, a Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou assim, atrás de mim, Satanás, é para mim pedra de tropeço. Pedro também não falou nada. Oxe, foi o diabo que me usou? Jesus, põe a mão aí, arranca o mal. Não, ele simplesmente neutro. Toda pessoa que está no colo do Satanás é assim, você pode falar qualquer coisa que seja, você pode dizer qualquer tipo de assunto, você pode fazer o sacrifício que for, ela está olhando para você, mas não está te vendo. Ela está te ouvindo, mas ela está te ouvindo, mas não está escutando. Ouvir é processo do aparelho auditivo, escutar é ouvir e entender. Assim a igreja tem perdido. Então por isso Paulo fala aqui, tendo esse ministério do que? Da salvação da família, ministério de levar a salvação aos perdidos, ministério de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo. Isso não quer dizer que você não venha passar por tentações de querer desistir, parar e tal. O missionário mesmo conta que uma ocasião, para manter o programa de televisão da igreja na época, isso muitos anos atrás, ele foi penhorando tudo que tinha. Ele penhorou, acho que até a aliança, agora não sei se foi aliança de casamento ou se foi o anel de formatura que ele tinha. Não tinha onde arrancar dinheiro, não tinha mais o que fazer, estava no fim das forças. Apesar de acreditar que Deus tinha dado o ministério a ele, apesar de acreditar que Deus o tinha chamado, chegou ao fim das forças. E foi ali, naquele limite das forças, por várias ocasiões, até onde eu sei, várias ocasiões ele correu um risco de perder a casa que tinha, o terreno que tinha, porque ele colocava como garantia de contrato de televisão, de igreja, e às vezes faltava dinheiro para pagar. Até que chegou o tempo da abundância, chegou o tempo que aquilo tudo passou coisa do passado. Hoje se paga programa de televisão muito mais caro que na época, mas teve aquele momento, houve ocasião dele sentar na mesa, ele e mais 3 pastores, e pedir, mais 2 aliás, e pedir para o camarada dar um marmitex e mais 2 pratos. Sabe para quê? Para dividir por 3, porque não tinha dinheiro para comprar 3 refeições. Simples assim, irmão. Vai pesquisar a vida desses camaradas que hoje estão por cima da carne seca. Onde é que ele começou? Bill Gates começou numa garagem com um empréstimo, se não me falha a memória, de $10 mil, e um tio dele acreditou nele. Ele foi expulso da escola, se não me falha a memória, ele estava na 3ª série, 9 anos, sei lá. Ele tinha uma idade lá e foi considerado meio doido. Esse aqui não presta, não ensina, não aprende, é tapado. Bill Gates, o grande Bill Gates. É assim.
Mas ele acreditava no computador, acreditava em toda aquela situação, até que tornou-se o que ele é hoje. E assim é para todo mundo. Lê a história dos grandes empresários, de outras pessoas que têm sucesso na vida. Nenhum deles chegou a lugar nenhum sem antes ter passado pelo vale da sombra da morte, sem ter que ter feito coisas, de dificuldade, com luta, com batalha, ter que colocar o pescoço dele à risca para chegar em algum lugar. Mas por que dá certo para alguns e para outros não? Porque alguns acreditam que Deus é com ele, que vai dar certo, que basta ele se esforçar, se dedicar. E o outro acha que é Deus que está de alguma maneira não fazendo a parte dele, ou que há um impedimento entre ele e Deus. E aí então ele recua e perde a batalha. O Paulo diz aqui, pelo que tendo este ministério, o ministério do dom da graça e da abundância da graça e o dom da justiça, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Se você não recebeu o dom da graça e nem a habilidade, a abundância da graça e nem o dom da justiça, você desfalece. Você não entende que a misericórdia já foi feita. Desde o dia que Deus escolheu a mim, qualquer um de nós, para poder representar Ele aqui na terra como filho, a misericórdia que precisamos para viver até o último dia de vida aqui na terra, já foi feita. Já foi feita para cada um de nós. Nós temos a misericórdia a nosso favor, nós temos a graça de Deus a nosso favor, e a graça abundante, diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais safada a pessoa foi, que a gente costuma dizer, mais santa ela pode ser na mão de Deus. Quanto mais tranquila ela foi lá no mundo, a característica geralmente é que na igreja ela seja assim uma explosão, para se cumprir o que diz lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a situação. Eu vi uma vez um cidadão falar, ele matou muitas pessoas, ele era do crime e tal, e era matador, matava assim por nada. E ele disse que um dia ele estava orando, falando com Deus, aí ele leu lá uma parte lá em Romanos, que fala que temos que apresentar os nossos membros como instrumento e uso de justiça e não mais de iniquidade. E aí ele diz que, lendo aquilo ali, veio ao coração dele quantas vezes ele usou a mão para matar pessoas. A partir dali ele orou e falou: Jesus, agora eu quero, por cada pessoa que um dia o velho homem matou, eu quero X almas. E a partir daí o ministério dele começou a crescer. Hoje ele tem um ministério gigantesco. Poucas pessoas conhecem o passado dele, até porque ele costuma falar muito pouco, já até para não assustar alguns. Mas o cara matava assim por nada, era um grande matador o cara. E hoje a igreja dele tem milhares de pessoas. Ele entendeu. Um dia essa mão aqui eu usava para apertar o gatilho na cabeça de alguém. Agora eu vou pôr a mão sobre o endemoniado e vou tirar o demônio dele. Agora eu vou pôr a mão sobre ele e vou santificar. Essa mão aqui eu usei para bater na cara de muita gente. Agora eu vou usar para poder ajudar essas pessoas. É uma questão de entendimento, de interpretação. Aí ele diz aqui, versículo 2: antes rejeitamos todas as coisas por vergonha que se oculta, e não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Astúcia aqui quer dizer enganação, e falsificar a palavra de Deus é você querer transformar a Bíblia no seu particular. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Por que nós temos que viver recomendando a nossa consciência na presença de Deus e dos homens pela manifestação da verdade? Porque a justiça é a verdade triunfando sobre a mentira. Então eu preciso ter isso dentro de mim. Eu preciso triunfar em todos os aspectos que eu estiver passando, em todas as situações. Por isso é que ele diz que ele recomendava a consciência dele pela manifestação da verdade na presença de Deus e dos homens. Porque ele sabia que ele era justificado por Cristo. Ele sabia que não havia nada que pudesse condená-lo, envergonhá-lo publicamente, a questão de ministério ou até diante dos demônios. Ele tinha essa consciência. Então ele vivia com cabeça erguida, de cabeça tranquila, acreditando na manifestação da verdade. Ele cria, ele orava, ele dava a palavra e cria que a verdade ia entrar em ação e que ia ficar manifesto ali quer dizer ficar às claras. Ia ficar clara que o que ele estava falando era verdade. E aí ele conclui: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Irmão, se você não consegue entender o Evangelho de Jesus Cristo ainda, se você ainda não consegue se sentir puro, amado, santificado, salvo, a abundância da graça sobre a sua vida, o dom da justiça dentro de você, você está perdido, filho.
Você ainda não tem a salvação. Ah, pastor, como assim? Eu não posso mostrar para vocês que é ter questão de ética. Mas, esses dias mandaram um vídeo de um cidadão que ele estava na igreja há muitos anos. Ele conta que ele começou a pastorear com 22 ou 21 anos. Ele começou a ser pastor. Ele conta esse testemunho, você vê claramente lá na mensagem, que ele está ali na faixa dos 50. E lá no testemunho dele ele conta que fazia 2 anos que ele tinha se convertido. Ele até fala assim, né, entre outras palavras, ele fala meio que enrustido, para não escandalizar muita gente. Desde os 22 anos, quase com 50 anos na cara, e ele fala lá, que fazia 2 anos que ele era convertido de verdade. Ele aprendeu a replicar, ele aprendeu a repetir, a imitar os pastores e repetir o que eles falavam. Ele lia a Bíblia, decorava e falava, mas ele próprio dizia, se ele tinha um medo dentro dele. Qual era o medo? Se alguém chegasse para ele, um membro da igreja ou algum outro pastor, e dissesse assim: irmão, você acredita em Jesus Cristo de fato? Você é salvo de verdade? Ele fala que ele tinha medo de que alguém perguntasse isso para ele, porque se perguntasse, ele teria que falar a verdade. Camarada na igreja, nascido e criado dentro da igreja, quase com 50 anos na cara, é que se converteu. E assim é o caso. Mas qual que é o problema? O apóstolo Paulo aqui fala, quem tem a conversão, quem tem o ministério, ele vive na presença de Deus e dos homens para a manifestação da verdade. Ele acredita que a verdade é que prevalece, ele acredita que a verdade é que liberta, ele acredita que o que está escrito é a verdade. Agora, se aquilo ainda não é para ele uma verdade, a pessoa está na igreja há tanto tempo, não sabe se morrer para onde vai, não sabe ser salvo, não sabe, não tem fruto de salvação, essa pessoa ainda está perdida. E ele diz aqui claramente, ele diz aqui, ó: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. E para aqueles que se perdem, aqui tem 2 situações: para aqueles que ainda estão na perdição, como também aqueles que se perdem no sentido de não se manter naquilo que Deus fala. Deus fala, entra aqui e sai aqui. Tem pessoas, eu vi um livro falando sobre a necessidade que nós temos de ter altares. Fazer altares, e o cara explica, né? Não querendo trazer idolatria, nada disso, mas ele explica lá. Ele fala sobre o povo do passado. O Moisés tinha um encontro com Deus, uma situação diferenciada, colocava lá um monte de pedra, jogava um azeite. Assim foi Abraão, assim foi Isaac, assim foi Jacó. Assim era um hábito que eles possuíam. Aquilo servia como o quê? Um ponto, né, de marco, um marco de lembrança daquele encontro que ele teve com Deus, aquilo que ele falou com Deus, que Deus falou com ele. E aí ele fala a importância dos altares. E enquanto ele falava, eu estava pensando o que eu vivo dizendo aqui: você tem que ter seus altares, irmão. Seus altares em relação a um louvor, uma oração, um dia, uma situação, uma circunstância. Isso tem que existir na sua vida, porque é daí que você começa a ter força para dar continuidade. E aí ele continua aqui, versículo 4, para finalizar: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Todos aqueles que são incrédulos têm os seus entendimentos cegos ou cegados. E aí ele diz: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É essa luz, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, o que é viver perdoado? O que é ter a abundância da graça e o dom da justiça em nosso favor? É ser como a mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus, acreditando que se tocasse nele, ela ficaria curada. Tocou, ficou. É aquela pessoa que sabe que se ela for até Jesus, por meio de uma palavra, falar com ele, fazer uma oração, aquilo vai acontecer. E isso é importante para levarmos a salvação para os que são de casa, porque é aí que está o grande problema de alguns. Ah, mas aqui está desse jeito porque ninguém vai na igreja comigo. Não precisa vir ninguém na igreja, precisa ter um salvo, um que de verdade creia e viva pela manifestação da verdade. Ele coloca a cara dele a tapa, como alguém já disse, para que a manifestação da verdade seja vista, para que tudo fique claro aos olhos daqueles que estão vendo. Essa é a situação. Por isso,
eu preciso ter essa paz entre eu e Deus, para mim jamais ser tentado e acreditar que Deus está contra, de que de alguma forma Deus está me rejeitando, ou que de alguma maneira Deus não possa me ouvir, ou que de alguma forma Deus não possa me honrar. Não posso, eu tenho que verdadeiramente estar em paz com Deus. Esta é o primeiro ato que você tem que ter, viver em paz com Deus por Jesus Cristo, e por essa fé você vai alcançar muitas outras coisas, porque você só vai obter vitória. Diz o livro, o Paulo fala nesse mesmo livro aqui, ó, vamos lá, já que, aliás, o capítulo 15 do 1 Coríntios, algumas páginas para trás aí, quem tem Bíblia de papel, 1 Coríntios 15, versículo 57. Ele diz aqui, ó: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A abundância da graça e o dom da justiça é isso. A pessoa entende que Deus é por ela, que Deus é a favor dela, e que consequentemente, se ela atuar por meio da justiça, a verdade prevalece. Se ela acreditar na justiça que Jesus fez por ela, a verdade prevalece. Prevalece diante de Deus, obviamente, e prevalece diante dos homens. No mundo natural, aquilo aparece. Agora, enquanto não vivermos essa verdade, não tivermos a luz da glória do Evangelho de Jesus, nós estamos em perdição. E aí o negócio fica difícil, e a pessoa acaba perdendo. Versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então as pessoas que deixam de vencer, é porque elas não têm essas duas características. Ela não é firme e não é constante. Quem não é firme, não é constante, não consegue vivenciar as obras do Senhor. Que obras? Todas. Diz o livro de 1 João capítulo 3, versículo 8, que Jesus se fez carne para destruir as obras do diabo. Todas. As obras do diabo, adultério, as obras do diabo, prostituição, as obras do diabo, vício de drogas, as obras do diabo, que seja uma doença, qualquer uma que seja, Jesus destruiu todas elas. E aqui diz que se eu for firme e constante, eu vou ser abundante nas obras do Senhor, ou seja, eu vou ter a abundância daquilo que Deus fez por mim lá na cruz do Calvário. Eu vou viver abundantemente as realizações de Cristo lá na cruz. Agora, tudo começa quando? Quando eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou literalmente nessa fé, eu estou em paz, Deus é por mim, quem será contra? E aí então eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, e naquelas horas de esforço e de dedicação é que Deus então vai honrar você e te abençoar. Feche os seus olhos. Pai, nós cremos nessa palavra, e que o Senhor então nos ensine a viver pela manifestação da verdade. Por isso aqueles que estão em paz contigo sabem que jamais serão envergonhados, que jamais serão ofendidos ou maltratados ou abandonados. Ao contrário, eles precisam ser, como diz aqui, viver pela manifestação da verdade e a consciência diante dos homens. Essa é a regra pelo qual nós precisamos, ó Pai. Essa é a regra que devemos, é o momento que precisamos viver para usufruirmos da Tua graça, para usufruirmos da Sua presença, para usufruirmos, ó Deus, da Sua companhia e de tudo que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. Pai, eu quero usar o Seu poder e autoridade. Eu creio no que está escrito aqui, que o Senhor veio para desfazer todas as obras do diabo. Então, seja elas quais forem, que esteja atuando na vida deste meu irmão, na vida dessa minha irmã, na família deles, não importa qual seja, todas elas o Senhor destruiu lá na cruz do Calvário, e eu apenas confirmo e declaro em nome de Jesus que assim seja feito, que assim pare completamente essa obra do inferno. Não importa se doença, se vício, se dificuldade, importa o que está escrito aqui, Satanás. E como diz o apóstolo Paulo, não desfalecemos do ministério pela misericórdia que nos foi feita, e ele diz que vivemos pela manifestação da justiça diante de todos, ou pela manifestação da verdade. Assim seja na vida de cada um deles, em nome de Jesus, e graças a Deus, amém. Então fica aí o recado, que você aprenda a ter paz com Deus, é entender que Deus é por você, quem será contra? Aproveitando para você de casa, eu mostro aqui para você mais uma vez aquele envelope de dízimo que a gente tem tradicional da igreja, no qual você então faz aí
a sua ajuda mensalmente, você recebendo, seja fiel naquilo que Deus põe nas suas mãos, você vai prosperar. Atrás desse envelope já tem impresso aqui as contas da igreja, e aqui embaixo tem o número do WhatsApp, o meu e da minha auxiliar, e você então pode enviar para nós, sendo membro aqui da igreja. Você faz o seu depósito, a sua transferência, e depois manda para nós. Já falando agora com mais seriedade, proximidade, Santa Ceia do Senhor, domingo próximo, segundo domingo do mês, Santa Ceia do Senhor, a 11ª, falta uma só, né? Depois dessa, para acabar o ano. E importante que você sente-se à mesa conosco. Então, domingo às 8 e às 18 horas, Santa Ceia do Senhor, e você não pode ficar de fora. Eu estou mandando essas mensagens diárias falando sobre o livro de Romanos, e vou continuar mandando. Esse mês eu tenho considerado o mês da abundância da graça e do dom da justiça, para que você possa então usufruir dessa graça e aprender verdadeiramente, viver justamente diante de Deus e de tudo aquilo que Ele fez por você. Então fica aí o recado. Deus abençoe você, e que você então esteja conosco no domingo às 8 e às 18 horas na grande Santa Ceia do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo em nome de Jesus.